Mateus capítulo 13, versículos de 35 a 52. Explicação da parábola do joio. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo, que o semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Nos versículos de 40 a 43 de Mateus capítulo 13. No fim do mundo, os anjos separarão os bons dos maus. Hoje em dia, podem existir os cristãos falsos e os verdadeiros nas igrejas, mas devemos ter muito cuidado com nossos julgamentos, porque somente Cristo está qualificado para fazer a separação final entre eles. Se você começar a julgar as pessoas, poderá causar algum dano ao trigo. É mais importante julgar nossas atitudes do que analisar as dos outros. No versículo 42 de Mateus capítulo 13. Muitas vezes, Jesus empregou esses termos quando se referiu ao juízo futuro. O pranto indica tristeza ou remorso e o ranger de dentes mostra extrema dor ou ansiedade. Aqueles que afirmam não se importar com o que acontecerá depois da morte não avaliam o que estão dizendo. Serão castigados por terem vivido com egoísmo e indiferença a Deus. No versículo 43 de Mateus capítulo 13. No reino de Deus, aqueles que irão brilhar como o sol contrastam com os que receberam castigo. Uma ilustração semelhante foi usada em Daniel capítulo 12, versículo 3. Nos versículos de 44 a 46 de Mateus capítulo 13. O reino dos céus é mais valioso do que qualquer outra coisa que possamos ter, e devemos estar dispostos a desistir de tudo para alcançá-lo. Um homem que descobriu o tesouro no campo havia tropeçado nele acidentalmente, mas conhecia muito bem o seu valor, e o mercador estava muito empenhado em encontrar uma pérola de grande valor, e, quando a encontrou, vendeu tudo o que tinha para comprá-la. Nos versículos de 47 a 49 de Mateus capítulo 13. A parábola da rede tem um ensinamento semelhante ao da parábola do joio. Devemos obedecer a Deus e falar aos outros sobre sua graça e bondade, mas não podemos decretar quem merece ou não o reino dos céus. Essa determinação será feita no juízo final por aquele que é infinitamente mais qualificado do que nós. No versículo 52 de Mateus capítulo 13. Todos aqueles que compreendem o verdadeiro propósito de Deus, tal como foi revelado no Antigo Testamento, possuem um grande tesouro. O Antigo Testamento indica o caminho para o Messias. Jesus sempre confirmou a autoridade e relevância das Escrituras, mas existe um benefício duplo para os que compreendem os ensinamentos dele sobre o reino dos céus.
Esse era o novo tesouro que Jesus estava revelando. Tanto os ensinamentos antigos como os novos fornecem diretrizes práticas para desenvolvermos a fé e vivermos no mundo. Os mestres da lei, entretanto, mostraram-se presos aos antigos ensinamentos e cegos em relação aos novos. Buscavam um reino futuro, precedido pelo juízo. No entanto, Jesus ensinou que o reino estava presente e que o juízo aconteceria no futuro. Os líderes religiosos esperavam um reino terreno e temporal, que se estabeleceria mediante uma rebelião militar, liderada pelo Messias, mas não viam a importância espiritual do reino apresentado por Cristo.